Oi, gente, tudo bem? Voltando aqui com mais um vídeo para vocês, só que dessa vez um vídeo de perguntas e respostas. Isso mesmo, vocês perguntam, eu respondo. Então, gente, as perguntas de hoje são de uma maravilhosa seguidora, que eu não sei o nome dela, porque não tem lá no user dela esse aqui. E ela deixou várias perguntas, né? E eu resolvi responder aqui nesse vídeo. E são perguntas muito interessantes, que eu tinha até pensado de fazer vídeo, mas acaba que, né, não faço. E aí, como eu vi as perguntas dela, eu achei maravilhoso, digo, vou responder. E é isso, vamos lá! Primeira pergunta. Conta como tá sendo a sua experiência morando aí. Tá gostando do país, das pessoas, da comida? Gente, é literalmente uma nova vida. Uma nova vida, meu Deus do céu. Cultura diferente, tudo diferente. É um impacto muito grande. Literalmente eu tô descobrindo como que as pessoas agem aqui. Tem toda a questão da política social, né? Que, por exemplo, a gente cresce aí no Brasil com um tipo de política social. Que você sabe aqueles códigos não falados. Mas aí quando você muda de país, não tem outros brasileiros no meu convívio. Meu convívio é só com pessoas daqui. Então acaba que eu não sei, sabe? Eu tô aprendendo isso e às vezes isso gera um pouco de insegurança, porque eu até falei com meu marido esses dias, disse, nossa, eu não sei quando uma pessoa tá gostando de mim, quando ela não tá, porque as pessoas aqui são um pouquinho mais fechadas, né? Aqui no Iowa é literalmente aquele povo bem raiz, então algumas pessoas são mais dadas, outras não, né? E acaba que eu ainda não consigo diferenciar o que é a personalidade da pessoa do que é a conduta social. Por ser brasileira, apesar de no meu estado eu ser considerada assim um pouco mais calma, mas aqui eu sinto que eu sou expansiva demais para eles, sabe? Gente, uma coisa importante dizer é também, né? Que apesar das pessoas serem um pouco mais fechadas por conta da cultura mesmo, não quer dizer que elas não sejam acolhedoras. Isso é uma coisa que eu senti muito aqui, que as pessoas, pelo menos aqui no Iowa, elas são muito acolhedoras, muito mais do que eu me senti, por exemplo, na Flórida. Não sei se é porque é um lugar turístico, né, mas eu senti as pessoas muito mais, como eu posso dizer, não sei se essa palavra, mas rudes, assim. Mas aqui onde eu moro, eu sinto que as pessoas, trabalhadoras, pessoas em geral, elas são muito mais acolhedoras, né? Quando eu falo que eu sou do Brasil, elas ficam, nossa, que legal! As pessoas acham interessante, mas nem todas as pessoas são muito expressivas, né? E é isso que eu acho que, pra mim, é um pouco estranho, justamente porque o brasileiro ele é extremamente expressivo e as pessoas aqui, no geral, elas não são tão expressivas assim. Mas não quer dizer que elas não são muito acolhedoras. Sobre a comida, gente, pra mim tá sendo muito de boa. O meu corpo tá se adaptando ainda, gente. Eu cheguei aqui, eu engordei 3 quilos, literalmente 3 quilos. Perder tá sendo um pouquinho difícil, né? Porque literalmente eu não conhecia muito as comidas, então demora um pouquinho pra você se adaptar, mas dá certo. Sobre o país, eu tô amando, né? É muito calmo, muito tranquilo, é até calmo demais, né? Mas é muito bom, gente, eu gosto muito. Tenho aprendido a gostar daqui, ainda não amo, não vou dizer pra vocês, eu amo esse lugar. Não amo, ainda não me sinto em casa, mas eu tenho orado todos os dias, sabe, pra Deus me ajudar mesmo a amar esse lugar, porque a partir do dia que eu mudei pra cá, esse vai ser a minha casa, né? Então eu realmente tô na esperança. E vai dar certo, gente. A gente aprende, a gente se acostuma, o ser humano ele se adapta a qualquer coisa. Segunda pergunta, bora lá. Como tá fazendo com a questão de falar inglês? Tem alguma dica para aprender mais rápido? Não tenho nenhuma dica. Eu vim pra cá, na minha cabeça eu sabia, eu ia conseguir me virar, eu ia conseguir falar, gente. Mas a realidade é completamente diferente. Eu percebi que o meu inglês literalmente é um inglês de centavos. Quando eu vou conhecer uma pessoa nova, eu travo. Não sei o que acontece. Eu não consigo, sabe, falar bem. Até eu tô tendo aula de inglês, vocês viram em algum dos vlogs, com a minha amiga Edmara. E ela fala pra mim que isso é natural. Mas isso é natural. Eu digo, não, mas eu não consigo, gente. Eu fico inconformada de ver o filho do amigo do meu marido. Ele tem 4 anos e ele fala melhor que eu. Eu fico inconformada com isso, gente. Eu pensava assim que eu ia arrasar no inglês. Gente, o inglês tá me arrasando, é diferente. Mas eu tenho fé de que eu vou
melhorar. Juro pra vocês que às vezes quando eu vou conhecer alguém novo, porque literalmente a minha vida é conhecer gente nova, né? Me dá um pânico, sabe? Me dá um pequeno pânico, assim, porque às vezes a pessoa pergunta, tem pessoas que eu entendo muito bem, tem pessoas que não. Então isso aí já dificulta também, né? Fora que uma coisa que eu percebi é que aqui nos Estados Unidos as pessoas têm uma cultura de fazer muitas perguntas. Eu não sei de onde eles tiram tanta criatividade pra fazer perguntas, gente. Mas você fala uma coisa, eles conseguem criar uma pergunta, sabe? Que eu fico assim, gente, como ele pensou pra fazer essa pergunta? Que assim, no Brasil a gente faz, mas não é igual aqui. Não é. Eles têm muita criatividade pra fazer perguntas a seu respeito, a respeito do que você tá falando. E eu não consigo. Primeiro, eu não tenho essa criatividade, acho que nem em português. E em inglês piora, porque aí quando a pessoa fala, eu fico tentando pensar em alguma coisa pra comentar, pra perguntar, e acaba que eu fico quase que muda. E aí fica todo mundo assim, é horrível. É bem difícil. Vamos lá, terceira pergunta. Como tá sendo a adaptação? Tá sendo difícil ou não? Eu acho que eu respondi um pouco nas duas primeiras perguntas, né? Não é muito fácil, porque é tudo muito diferente. Apesar, a gente vê nos filmes, não sei o quê, mas, gente, a vivência real é muito diferente, muito, muito diferente. Fora que tem a saudade da família, né, gente? Sinto muita falta da minha família, dos meus doguinhos. Muita falta e... sinto falta de, sabe, conversar com alguém, gargalhar na mesma intensidade, assim. Mas, enfim, gente, tudo é adaptação, né? Falando diretamente aqui da edição, eu não quero que vocês pensem que, no geral, é uma experiência ruim, né? Eu não sei se eu consegui passar pra vocês, se eu tô conseguindo passar pra vocês toda a essência do que realmente tem acontecido, né? Mas no geral não é só experiência ruim, tem as coisas boas. Eu acredito que todo esse desconforto, né, que a gente passa quando vai para um outro lugar, quando você não conhece, é literalmente a sua mente se expandindo, porque você nunca viveu. Eu, pelo menos, nunca tinha saído do meu país. Então, é literalmente a minha mente se expandindo, e crescer dói, gente. Não tem como, né? Mas não quer dizer que crescer é ruim, não quer dizer que é uma coisa ruim, literalmente não. É uma coisa boa, mas que não é fácil, né? Terceira pergunta. Como é a vida de esposa? Meu Deus! Gente, a vida de esposa, pois é, né? Tô descobrindo também. Graças a Deus, a gente tem uma vida assim bem calma, né? Eu fico em casa o dia todo, ainda não posso trabalhar. A gente tá no processo de aplicação pro Green Card. Meu esposo vai trabalhar todo dia e eu fico aqui, né? A gente tem algumas diferenças, né? Nós dois, culturais, né? Acaba que a gente tem um choquezinho de uma coisa ou outra ali, mas acaba que a gente consegue se adaptar um ao outro e... Por exemplo, comida, né? Comida, meu marido, ele não gosta de comida bem brasileira, assim, no sentido de arroz, feijão todo dia. Fora que se a gente for comer assim todo dia, a gente engorda. Eu engordei porque eu tava comendo assim todo dia. Então eu tive que adaptar essa parte, né? Ele também se adaptar em outras coisas, enfim. É literalmente uma adaptação, não só com a vida de casada, mas na vida no geral. No geral, a vida de casada é muito boa. Eu, particularmente, tô amando, tô gostando muito. É desafiador, mas é muito, muito divertido. É muito bom. Vamos lá, próxima pergunta. Já me perdi de quantas são. Qual é a igreja que você está frequentando aí? É boa? Gente, igreja, vamos lá. A nossa igreja é a Assembleia de Deus New Hope, né? Assembly of God New Hope. É uma igreja 100% americana, né? Eu descobri essa igreja enquanto eu ainda estava no Brasil. Então, foi pesquisando mesmo, orei, Senhor, me ajuda a encontrar um local, né? O meu esposo, ele não cresceu cristão, né? Ele tá se tornando um cristão a partir do momento que ele me conheceu. Então, ele tá aprendendo muita coisa da palavra de Deus ainda, né? Porque os pais dele não criaram ele assim, não é muita cultura das pessoas aqui. Não vou dizer cultura, mas... a maioria das pessoas aqui não vão muito à igreja, apesar de ter muita igreja aqui, viu? Tem muita igreja aqui. Então, ele não tinha uma igreja e acabou que eu pedi direcionamento de Deus, procurei, encontrei essa igreja. A gente começou a assistir os cultos online. Eu tava no Brasil ainda. E a gente foi, né? Então, é uma igreja, assim, bem assembleia, mas não a assembleia tradicional brasileira, aquela, né, que não pode usar calça, saia, não. É aquela assembleia que a gente chama em Belém da igreja mãe.
Tem o coral, tem a orquestra, né? O que eu sinto é que as pessoas são bem mais calmas no sentido de adorar. O brasileiro, ele é mais, né? Eu, por exemplo, eu choro, eu gosto de levantar a mão, não sou muito de mexer, mas eu já me considero calma. Aqui eles são muito calmos, né? As pessoas levantam as mãos, adoram, oram, mas não é na mesma intensidade, sabe? Eu sinto um pouco de falta disso. Ainda não fui em classes de mulheres, eles têm classes de mulheres, várias coisas. Ainda não fui porque eu não tenho a minha drive license. Já tentei tirar, gente, já fui fazer aquela prova e reprovei, vocês acreditam? Aquela provinha ridícula. Porque tem algumas coisas que mudam muito do Brasil pra cá, né? Então eu ainda não consigo ir na igreja, assim, em outros momentos. Mas a gente vai no culto de domingo, né, de manhã. E é muito bom, gente. O meu marido, ele gosta muito, ele já tá super acostumado. Esses 2 últimos domingos a gente não foi, um porque a gente viajou. E o outro, que foi Dia das Mães, eu queria falar com a minha mãe. Mas ele já tava assim, aí a gente vai pra igreja. Ele gosta, é o estilo dele, né? Vamos lá, próxima pergunta. As diferenças que você notou no clima. Gente, clima aqui no Iowa é muito doido. Muito doido, vou dizer pra vocês. Eu cheguei no final do inverno, em março. E literalmente, gente, é uma loucura, assim. Num dia fez um calorão de 30 graus, no outro dia fez uma temperatura negativa. Chove, é chuva de gelo, é granizo. Muito louco. Eu vi um vídeo no TikTok de uma mulher que mora aqui no Iowa. Ela descreveu literalmente como é. Muito doido. É muito doido o clima aqui, muito doido. Venta muito. Como venta muito, faz mais frio ainda, né? Mas não tá mais aquele frio horrendo que tava antes. Mas é muito doido, assim. Tem umas tempestades aqui loucas. Um trovão, assim, que eu falto morrer do meu coração. De Senhor, não vindo parar pra cá pra morrer aqui. Mas tudo bem. Próxima. Costumes, manias dos americanos que você achou diferente. Eu acho que eu citei uma aqui, né? Que é da questão das perguntas. Eu acho isso muito doido, que eles têm uma... Eu não sei, eles não... Por exemplo, se fica aquele silêncio, eles pensam rápido em uma pergunta, assim, sabe? Eu tinha percebido isso no Ian, mas eu pensei que ele era fuxiqueiro mesmo, fofoqueiro. Mas não, eles todos aqui são assim. Fica aquele silêncio, eles geram uma pergunta. E geralmente é direcionada pra mim, porque eu sou estrangeira, né? Então eles direcionam pra mim. Isso é uma coisa, assim, que eu acho muito engraçado. Muito engraçado mesmo. Próxima. Esse vídeo vai ficar enorme, meu Deus. Sua história também, um pouco mais sobre você. Vamos amar assistir esse tipo de vídeo. Eu fiz um vídeo desse, vai sair, não sei quando, já saiu, não sei qual eu vou postar primeiro. Mas eu fiz esse vídeo contando um pouquinho, inclusive, do que eu tô vivendo, do processo, da minha questão profissional aqui, enfim, né? Eu contei um pouquinho da minha história pra vocês, né? E é isso. Vai sair o vídeo, gente. É isso. Gente, no geral, as perguntas dela foram muito sobre como tá sendo, né, essa adaptação. Eu espero que eu tenha respondido pra vocês. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou amar ler, vou amar responder. Se eu não responder em outro vídeo, vou responder aqui nos comentários mesmo. Mas no geral, gente, literalmente é um período de adaptação que eu tô vivendo. Adaptação em muita coisa, né? Não é fácil. Mas também não vou dizer pra vocês que é difícil. Graças a Deus, Deus me deu um marido que me apoia muito. Ele me compreende muito, ele compreende a minha forma de ser, forma de pensar. Por ser brasileira, às vezes tem essa diferença, né? Muita gente pode dizer que não, mas tem. A gente percebe isso quando a gente começa a conviver junto. Antes eu achava que a gente não tinha tanta, assim, né, diferença. Mas a gente começa a conviver junto, a gente começa a ver as pequenas coisinhas que são diferentes, literalmente, não só pelo temperamento, personalidade, mas também pela cultura, né? Cada um tem a sua forma de ver as coisas, de entender. E é isso, gente. Não tenho muito mais o que falar. Muitas pessoas falam pra mim, nossa, tu tá aí nos Estados Unidos. Eu fico assim, tipo, pra mim isso aqui é só mais um lugar. É um país lindo, tem coisas maravilhosas aqui. Agradeço a Deus porque, assim, beleza pra mim. Vocês vão entender no vídeo. Se eu já postei, vai estar aqui nos cards e vão lá assistir para vocês entenderem. Pra mim, a beleza, ela importa muito. Então, o lugar de onde eu vim tem as belezas naturais, mas aonde a gente vivia, na cidade, a gente sabe que as cidades brasileiras, elas têm um déficit mesmo de questão urbana, esse planejamento urbano, né? O que não deixa as cidades bonitas para se viver, pra gente aproveitar, né? E aqui não, eles se preocupam muito com isso.
o que me dá assim uma sensação de conforto, sabe? De caminhar num lugar bonito. Às vezes eu fico assim, meu Deus, eu nem acredito, né? Que meus filhos vão crescer num lugar bonito assim. Mas ao mesmo tempo isso não me deixa assim deslumbrada, achei a palavra. Não fico deslumbrada, ai meu Deus, Estados Unidos. Tem as suas vantagens, né? Tem as coisas boas, mas não tem aquela alma que a gente cresceu, né? Que é no nosso país e tudo mais. Mas é aquilo, gente. A gente nunca pode ter tudo na vida, nem tudo é perfeito. Mas de qualquer forma eu tenho aprendido a gostar desse lugar, aprendido a admirar as coisas boas, as qualidades. E aprendido também a amar mais ainda o meu país. Acreditem. Quando a gente sai do nosso país, parece que a gente começa a admirar mais ele, sabe? Apesar dos defeitos, a gente não vai romantizar, mas a gente começa a ver as qualidades do nosso país e isso é muito legal, porque a gente consegue ver o bom dos dois mundos, sabe? E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu espero que eu tenha respondido as perguntas para vocês. Se vocês têm mais perguntas, deixem aqui nos comentários. Se assistiu até aqui, comenta mudança. Para eu saber que vocês assistiram. E é isso, gente. Beijo, tchau.